Boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live do Instagram do Cláudio Martins Nogueira. Sou psicólogo, especialista em dependência química e todas as sextas-feiras nós estamos aqui às 13 horas ao vivo falando um pouco sobre dependência, codependência, sobre drogas. Então você que está me acompanhando aí ao vivo pode fazer suas perguntas, porque essa live tem o nome Conversa sobre Drogas. Então nós vamos estar falando sobre esse tema. Então quem traz o conteúdo dessa live é você. Eu venho com um tema proposto, mas a prioridade é o seu comentário, as suas dúvidas, as suas perguntas. Então fiquem à vontade aí para você colocar no chat o que você gostaria de saber sobre esse tema. E o tema que eu trago como uma proposta para vocês é a morte na droga. Então ontem eu fiz uma live relâmpago de 11h30 a meio-dia, que eu abordei o tema sobre como eu vejo a morte, pegando a data do Dia dos Finados. E quando eu estava pensando no tema para nós aqui hoje, veio a ideia de fazer esta live sobre a morte na droga. Como que você vê isso? De que você acha que eu vou falar aqui? Qual é a sua dúvida sobre a questão da morte? Como você lida com a questão da morte? Qual a sensação que você tem em casa quando você está convivendo com um dependente químico? E você, dependente químico, o que passa na sua cabeça quando você tenta parar de usar e não consegue parar? Já passou para sua cabeça o autoextermínio? Então basta nesse sofrimento de tentar parar e não conseguir parar? Fala um pouco sobre isso para nós aqui. A Suzana está fazendo uma pergunta. A morte por overdose seria um suicídio indireto? Não é indireto não, Suzana. É direto mesmo. Na verdade, o uso da droga, o uso compulsivo da droga, é aquilo que Freud chama de pulsão de morte, certo? Então o dependente químico, ele já não está usando a droga pelo prazer da droga, ele está sendo movido pela pulsão de morte, ok? Então, na verdade, o uso de substâncias psicoativas é uma tentativa de autoextermínio, é um suicídio. O sujeito não tem coragem de dar um tiro no ouvido, passa 3 dias, 4 dias, 5 dias cheirando cocaína até flertar com a morte, que seria a overdose. Ok? Ficou claro, Suzana? Dá um retorno para nós aí. Fala, meu psicólogo. Boa noite, Samba Filosofia. Se identifica aí para nós, fazendo favor, saber quem que é. Maravilha essas lives. Que bom. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Dai, abençoada. Coloca aí para nós de onde você está falando, de qual cidade. De onde Marcelo? Um grande abraço, Marcelo. Bom, então vamos lá. Enquanto vocês não colocam suas perguntas, eu vou desenvolvendo o tema. Nós sabemos que a Adriana, falando de Campo Mourão, Paraná, grande abraço à turma aí do Sul. A Vera já está fazendo uma pergunta aqui. Meu filho disse que não vai parar de usar cocaína, então não sei mais o que fazer. Ô Vera,
vou te dar algumas dicas para você e todo mundo que está nos ouvindo. Seu filho não vai parar de usar droga, não vai parar de usar cocaína, é porque ele ainda não sentiu as consequências negativas da cocaína. As consequências negativas da cocaína provavelmente está caindo no colo da família. O aeroporto do seu filho está sempre aberto. Então ele ainda não está sofrendo as consequências negativas da droga. Quem está sofrendo as consequências negativas da droga é a família do seu filho. Então por isso que é muito importante você estar aqui com a gente, estar fazendo o seu tratamento para você se fortalecer. Certo? Eu tenho aí no meu Instagram, lá no meu canal do YouTube também, eu tenho várias lives que eu falo sobre o aeroporto do tratamento, o aeroporto do codependente. O aeroporto do codependente, enquanto esse aeroporto estiver aberto, o dependente químico não vai parar de usar drogas. Aliás, ele vai parar sim, ele vai parar no limite da droga, na morte. Então, vamos entender essa dinâmica da dependência química para vocês compreenderem quando que um dependente químico vai querer parar de usar droga. Então, a grande maioria dos dependentes químicos começaram a usar drogas na adolescência. Raríssimo tem um adulto que começou a usar drogas na idade adulta e que desenvolveu a dependência química. Ok? A grande maioria começou, e como começou com todos experimentando para ver como é que era a onda, certo? E aí ele é movido, e quando o dependente químico se depara com a substância, ele tem um prazer terrível, um prazer que quem usa socialmente não conhece. Tudo bem até aí? Então, na verdade, o dependente químico, o primeiro sintoma que você tem uma tendência de desenvolver a dependência química é se você gosta de usar. Porque quem usa socialmente não gosta de usar. Agora, aquele que usa tem um prazer terrível, um prazer indescritível. Então, e como o ser humano sempre repete tudo aquilo que lhe dá prazer, ele vai voltar lá para ter o mesmo prazer. E aí ele vai voltando, até que ele vai desenvolvendo a tolerância, até que uma hora o organismo se adaptou à droga de tal maneira, mas de tal maneira, que se ele parar de usar drogas, ele entra em crise de abstinência e entra em sofrimento psíquico e fisiológico. Ele tem fome da droga. Então por isso que a gente fala que é uma doença, por isso que a Organização Mundial de Saúde fala que é uma doença, por isso que o AA fala que é uma doença. Ele não está usando droga, não é por safadeza, é porque ele tem fome da droga. E aí ele vai aumentando a dose, até que chega um ponto que ele começa a sofrer quando ele não faz uso. Então, na verdade, quando o dependente químico chega nessa fase, ele está buscando a droga muito mais para aliviar o sofrimento de ficar sem ela do que pelo próprio prazer da droga. E aí, o que vai acontecendo com ele? Vai acontecendo com ele o seguinte: ele tenta parar e não consegue. Ele começa a perceber que à medida que a droga foi avançando o sinal, e aliás essa é a característica da dependência química, avançar o sinal. O dependente químico, de maneira inconsciente, ele está o tempo inteiro flertando com o limite. Ele vai testando quanto de droga que ele vai conseguir usar, a quantidade que ele vai conseguir usar. Então o tempo inteiro ele está flertando com a morte. O tempo inteiro ele está batendo na porta da morte.
E aí quando ele não consegue parar de usar, e que ele começa a perceber que ele vai acumulando fracasso atrás de fracasso, perdas atrás de perdas, e que ele vê a necessidade de parar de usar droga e não consegue parar, ele entra num sofrimento psíquico terrível. Todo mundo jogando pedra nele, e ele prometendo mundos e fundos, uma coisa que a família não consegue compreender. Quando o marido, depois de uma noitada, depois de uma semana na noite usando drogas, e que volta cabisbaixo, pedindo perdão para a esposa e falando que nunca mais ele punha a droga na boca, naquele momento ele está sendo sincero. É isso que ele realmente quer naquele momento. Mas infelizmente, passa 2, 3 dias, a fissura começa a bater, o mal-estar começa a bater, a ansiedade, a depressão, um sentimento de culpa, tudo acontece ao mesmo tempo. E aí ele só conhece um remédio entre aspas, que tira essa dor, que é a próxima dose. E ele volta para a droga, não pelo prazer da droga, mas aí ele já começa a ser movido para aliviar o sofrimento da droga. E o que é o suicídio? O suicídio é uma medida extrema para aliviar o sofrimento de estar vivo. É isso que Freud chamou de pulsão de morte. É uma busca desenfreada para aliviar o sofrimento de existir. E aí, nesse processo que ele foi sendo dominado pela substância, dominado pela doença, ele vai recusando viver. E aí a droga se torna viver usando a substância. Não é viver, é a morte na droga. O que você acha sobre isso? Tem pessoas que fizeram comentário aqui, vamos ver o que eles comentaram. Boa tarde, Cláudio. Maria José falando de Cotia. Um abraço aí para Maria José. Daiane do Barreiro. Boa tarde, pessoal. Bora receber mais conhecimento. Gratidão, Dr. Cláudio. Suas lives são luz na nossa vida. Que bom, vocês estão me ouvindo bem aí, né? Eu coloquei uma musicazinha de fundo aqui para ficar uma coisa mais tranquila, etc. Bom, então, vamos ver lá. Boa tarde, pessoal. Sou a Daiane do Barreiro. Bora receber mais conhecimentos. É isso aí. Bom, tem uma pessoa, Valdirene. Meu marido adicto está em sobriedade já faz 1 ano. E alguns meses depois de 2 anos ficando limpo, 1 ano e tendo um lapso, mas hoje está bem. Aceitação, mente aberta, espiritualidade, grupo de autoajuda. Que bom, Valdirene. Muito bom, muito bom. Muito bom. Coloca aí, que tema excepcional. É verdade que devemos fazer eu mesmo, já não sei mais. Isso mesmo, né? Você tem que fazer por você. Meu Deus, a Adriana assustou aqui. Isso mesmo, sou de Ribeirão das Neves, pertinho de você. Um grande abraço aí, Ângela, para você, para todo mundo aí de Neves. Meu marido também usa. Boa tarde, me chamo Valdirene, adoro ouvir você falar, parabéns. Sou de Porto Alegre, nossos irmãos do Sul marcando presença aqui na nossa live. Meu filho disse que não vai parar, já falei. Bom, então na verdade, nós estamos lidando com um dependente químico. Quando a gente está lidando com um dependente químico, nós estamos lidando com um sujeito que está sempre testando os limites e pedindo limites. Então, na verdade, o dependente químico, ele está pedindo, pelo amor de Deus, para você mãe, para você pai, para você esposa, para você patrão, para você familiar, colocar limite na loucura dele.
Porque se a gente não colocar limite na loucura dele, a sociedade vai colocar limite. O patrão vai mandar ele embora, ele não vai ficar preso, não vai ficar fixo em emprego nenhum. Certo? O dono do boteco vai botar ele para fora. Até o traficante lá na boca vai colocar limite no seu filho. Os colegas vão colocar limites no seu filho. A polícia vai colocar limite no seu filho. E por último, quem vai colocar limite de você, dependente químico, é a própria droga. Porque vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais usar droga. O dinheiro acabou, o sono bateu, a festa acabou, você teve uma overdose, chamou o Juca lá no banheiro, você não dá conta mais de usar droga, você começa a sentir uma taquicardia, você tem a sensação que você está morrendo, tem calafrio, suadeira, né? Alguns têm diarreia, faz xixi na calça, e aí nessa hora ele vai lembrar de Deus, pedindo a Deus para ajudar ele a sair daquilo dali, que se ele sair ele nunca mais vai usar drogas. Ele sai, volta, não morre, fica mais ou menos cabreiro alguns dias, e se ele não buscar tratamento, ele volta de novo para flertar com a droga, com a doença e com a morte. E mesmo o dependente químico que ainda não chegou nesse estágio de overdose, desde aquele momento que ele começou a perder o controle sobre o uso lá na adolescência, isso começa a afetar a qualidade de vida do adolescente e do jovem. Se ele tem a doença. Porque se ele não tem a doença, ele vai viver a experiência de conhecer as drogas, não vai gostar, vai usar de vez em quando, e quando a maturidade vai chegando e as responsabilidades do mundo adulto vão bater nas portas, ele vai abandonar aquela droga, aquela substância, ou vai fazer uso esporádico dessa droga socialmente. Mas o dependente químico, logo quando ele começa a ter os primeiros prazeres com a droga, por exemplo, a dependência psíquica, ela se instala no primeiro momento que o dependente químico sentiu o prazer da droga. Não no primeiro momento que ele usou. No primeiro momento que ele usou e teve o prazer com a droga. Aquele prazer indescritível, que no mundo dos caretas não existe esse prazer. E ali se instalou a dependência psíquica. E o que é a dependência psíquica? É eu querer voltar a ter aquele mesmo prazer. E aí eu começo a abrir mão dos outros prazeres da vida. Você começa a abrir mão da sua academia, você começa a abrir mão do seu futebol, você começa a abrir mão da faculdade, você começa a abrir mão da presença da sua família, do seu filho, da sua esposa. Você começa a perder o interesse pela vida em troca de um prazer imediato que a droga dá. E aí, sua vida começa a andar para trás. E aí você começa a morrer na droga. Morrer de maneira simbólica, que é diminuir a intensidade da sua vida. Não sei se vocês percebem que o dependente químico, à medida que a doença vai desenvolvendo, a vida, o repertório da vida dele vai se tornando muito pobre. Ele frequenta o mesmo boteco, ele bebe a mesma pinga,
ele vai na mesma boca, fumar o mesmo baseado, a cocaína, cheirar a cocaína, fumar o crack. A vida dele vai se resumindo a isso. Então aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que tinha tanta vida pela frente, começa a morrer na droga. Tem sentido isso para vocês? Coloca aí para nós, se isso tem sentido para você. A Vera está perguntando, como podemos ajudar os dependentes que estão nessa situação? Bom, primeiro passo, ajudando a nós mesmos. Isso que você está fazendo agora, Vera. Indo em busca de conhecimento. Porque isso tudo que eu estou falando do dependente químico também acontece com a família de um dependente, os codependentes. Nós também poderíamos fazer uma live aqui falando sobre isso, né? A codependência na morte. A morte na codependência. Porque o nosso repertório também começa a ficar extremamente restrito. Repertório de vida. Nós acordamos de manhã e vamos lá na cama do dependente químico para ver se ele chegou. Nós ficamos acordados até de madrugada esperando o bonitão chegar. Nós ficamos ali na relação com o nosso marido, com a nossa esposa, sempre falando do bonitão. Como é que chegou ontem? Ele estava bêbado? Ele usou drogas? Você está em casa? Ele não está? Nós passamos a viver o foco no outro, querendo controlar o outro, querendo ajudar o outro, e a gente se abandona. E a gente começa a morrer. Nós começamos a nos abandonar. O codependente é um maior abandonado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, cuidar de você, adotar você, ter um caso de amor com você. Hoje, atendendo um paciente aqui, eu fiz uma outra analogia que eu nunca tinha feito na minha vida. O tratamento, essas lives que a nossa colega aí falou que é uma luz na nossa vida, na verdade, o tratamento, poderíamos dizer que nós estamos ressuscitando. E eu fiz a analogia, né, de uma passagem da Bíblia em que Jesus ressuscita Lázaro. Então, de alguma maneira, o tratamento é nós saindo da codependência. Primeiro estamos ressuscitando a nós mesmos. Então, quando o amor exigente nos convida a cuidar de nós, quando o amor exigente nos convida a você, mulher, ir no salão, pintar seu cabelo, fazer sua unha, seu pé, né? Ir para academia, ir para o clube, tomar um sol, começar a ter uma qualidade de vida melhor, divertir, dançar, fazer aquilo que você gosta de fazer, viajar, você começou a ressuscitar, nascer de novo. Eu fazendo essa analogia de Lázaro, que diz a Bíblia que Lázaro já estava fedendo. E de alguma maneira, a grande maioria dos casos que nós recebemos aqui, o dependente químico está em estado avançado da doença, ele já está fedendo igual Lázaro. O quarto dele vira uma bagunça e fica vários dias sem tomar banho, né? Ele chega, né, todo sujo da rua, né, fedendo bebida, fedendo outras drogas, aquele desleixo total, não penteia cabelo, não faz barba, aquela confusão danada, e ele está como Lázaro, fedendo. E o tratamento vai ressuscitar Lázaro. O que vocês acham dessas analogias? Então, primeiro, ajudar a você mesmo. Segundo, aprender a colocar limites em você. Porque uma coisa que a gente precisa entender, o dependente, ele não tem limites. Ele está atrás de limites. O codependente, ele tem que sair da codependência para colocar limite no dependente químico. Porque se o codependente não colocar limite,
ele vai avançar o sinal dentro de casa, vai começar a roubar dentro de casa, vai começar a passar por cima do pai, passar por cima da mãe, passar por cima da esposa, dos filhos, e vai para a rua atrás do limite. Quando eles vão para uma comunidade terapêutica, para uma clínica terapêutica, para uma internação, eles estão indo atrás de limites. Alguém, alguma instituição para colocar limite na loucura dele, porque eles sozinhos não dão conta de colocar. E aí eu te falo, qual mão que é mais leve? A mão da mãe, do pai, da esposa, dos filhos, da família? Ou a mão do dono da boca? Ou a mão da polícia? Ou a mão do patrão, que vai mandar ele embora por justa causa? Ou a mão do traficante? Então, por isto, mamãe, por isto, papai, por isto, família, nós temos que nos fortalecer para conseguir colocar limite na loucura do outro. Ok? Até aí, tudo bem? A Maria José, os limites são fundamentais para a nossa loucura e as dos nossos dependentes. Exatamente. Então, às vezes você precisa de vir numa live como esta, você precisa de ir numa reunião, não é porque você quer ir. Você precisa estar aqui porque você precisa de se tratar. Então você tem que passar por cima da sua procrastinação, passar por cima do seu desânimo, passar por cima da sua desilusão, passar por cima, às vezes, das suas doenças físicas, emocionais e mentais, às vezes pelas dificuldades financeiras, e vir em busca do tratamento para você. Depois você coloca os limites, fecha o aeroporto e, por último, você abre o aeroporto do tratamento para o seu ente querido. Meu filho, se você quiser sair da droga, você pode contar comigo. Estou do seu lado para a gente sair dessa juntos. Mas se você optou pela droga, vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. O dia que você quiser se tratar, você pode procurar. Eu estarei lá na reunião, o telefone do psicólogo é este. O dia que você quiser atendimento, você pode ligar lá para o Dr. Cláudio ou qualquer outro psicólogo que você eleger como acompanhando a sua família e dar carta branca para ele, porque a gente não pode negligenciar o tratamento conosco e nem negligenciar o tratamento com o dependente químico que está pedindo ajuda, porque a gente não abandona doente. Então nós não podemos abandonar nós não podemos abandonar o outro que está doente. Entenderam até aqui? Bom, e aí quando ele aceitar ajuda, nós temos que estar junto com ele no tratamento, na caminhada junto com ele, em todos os próximos 100 anos da nossa vida. Bom, Neia, boa tarde, doutor Cláudio. Meu filho ficou internado compulsório por 11 meses, voltou há 3 meses e essa semana deu crise de drogas e bebida. Como ficou muito agressivo, não esperei piorar. Está internado compulsório novamente, mas está muito revoltado. Graciela, seja bem-vinda, Graciela. Gorete, seja bem-vinda. Oneia, depende da crise que ele teve, sabe? Porque tem crises que não tem outra alternativa a não ser fazer essa internação involuntária, né? Essa internação involuntária. Mas conforme a crise que ele teve, se for uma crise que dá para ser administrada, se a família está preparada para isso, a família tem que trabalhar com ele a possibilidade de fazer o tratamento aqui fora. Sabe por quê? Porque às vezes ele precisa vivenciar alguns tropeções e algumas recaídas, até mesmo para ele aprender a andar sem as drogas. Então seria muito importante, Oneia, você está fazendo isso que você está fazendo, procurar ajuda para você, a família procurar ajuda para ela. Porque não adianta você ficar terceirizando o tratamento, toda hora que ele tiver uma recaída, internar ele novamente.
É aqueles casos que a gente vê que o cara internou 20, 30, 40 vezes. O máximo que eu já vi foram 65 internações. Não adianta. Nós temos que internar em casos extremos, que eu não sei se foi o caso de vocês aí. E normalmente quando tem isso é porque a família não está tratando de maneira adequada. O aeroporto continua aberto por bonitão. Ok? Boa tarde para todos, Gorete. A neta fala a verdade, é tudo isso mesmo. Cada dia aprendendo algo a mais. Esse é o processo nosso, Morgana. É crescer. Quem assistiu ontem na live lá no meio do feriado, às 11h30 da manhã, aprendeu muita coisa que eu ainda não tinha falado aqui. Muito sentido, Dr. Cláudio. Há muito sentido tudo que vocês estão falando. Faz muito sentido. E como faz, Dr. Cláudio? Bom saber que vocês estão entendendo. Será magnífico uma live de codependentes. Sim, é bem assim mesmo. Bom, obrigado, Dr. Cláudio, por nos alertar em procura de melhoramento para nós mesmos. Gorete, isso é muito importante a gente entender. Sabe por quê? Porque nós não temos como fazer o tratamento para o outro. Quem tem que fazer o tratamento do dependente químico é ele, não somos nós. Eu costumo dizer que a sobriedade é igual ir no banheiro. Ninguém pode ir pela gente. Então nós temos que sair da codependência. Esse é o nosso primeiro grande compromisso. Nós sairmos da codependência. Porque só assim nós estaremos preparados para ajudar o outro dependente e ajudar os outros codependentes. E mesmo assim, mesmo a gente tratando de nós, mesmo a gente não sofrendo na codependência, mesmo assim, às vezes, o outro vai escolher a droga. O outro familiar, às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes os outros irmãos, vão escolher a codependência. Mas são as escolhas deles. E a nossa escolha? Qual a sua escolha? Se você acha que o tratamento está difícil, o adoecimento é insuportável. Vocês sabem o que eu estou falando. Então, quando você começar a ficar desanimada com o tratamento, lembra a dor quando você estava afundado na sua codependência. Você vai ver que o tratamento é fichinha. Aliás, quando o tratamento começa a evoluir, quando você começa a ressuscitar, começa a viver de novo, começa a passear, começa a namorar novamente com seu marido, com sua esposa, com sua companheira, com seu companheiro, quando você começa a voltar a viver e viver em abundância, você começa a sentir como que o tratamento é gostoso. Como é possível ser feliz apesar de. Para nós codependentes é muita loucura viver assim. Se eu não tiver firme em grupos de autoajuda, tinha ficado louca. Verdade. Aliás, é o processo de adoecimento, tanto na dependência química quanto na codependência, é um processo de adoecimento psíquico que pode nos levar à loucura. E pode nos levar à morte. A morte na droga e a morte na codependência. Morte no sentido literal mesmo e morte no sentido figurado. Isso já deve ter acontecido com vocês aí. Se acordar de manhã e não ter a alegria de levantar para ir trabalhar.
você querer continuar dormindo para você que não tem que encarar a realidade. Isso é morrer em vida. É um vivo morto ou um morto vivo. Já passei dessa fase, aconteceu comigo, eu me abandonei. Com você e com todos os codependentes, Adriana, acontece isso. É o processo de codependência e de dependência química, é um processo de perda de identidade própria. Então aquele sujeito está morto simbolicamente para a vida. Certo? Nós estamos vendo garotos aí de 17 anos, 18 anos, que já estão mortos, simbolicamente falando. Que tem preguiça para tudo, que fica dormindo o dia inteiro. A vida dele não tem sentido. E por isto, a quantidade de jovens e até mesmo pré-adolescentes aumentando drasticamente o autoextermínio. A Vera, estou cuidando de mim, sendo eu a prioridade, mas penso como conviver com esta realidade de ter um filho que não quer ajuda. Fechando o aeroporto. Lista, Vera. Quando terminar essa live aqui, você pega um papel em branco e coloca lá todas as mordomias que seu filho tem em casa. Você vai ficar assustada. Assustada com tanta mordomia que seu filho tem. E o dependente químico, enquanto ele tiver um barranco para ele encostar, ele não vai se tratar. Então nós temos que detonar esses barrancos. O que o dependente químico vai para uma comunidade terapêutica? O que ele vai fazer lá na fazenda? Se um lugar onde ele tem que levantar às 6 horas da manhã, tem horário para tudo, tem disciplina rigorosa, longe da droga, longe da família, longe de mulher, longe de companheira, longe de filhos. Você acha que eles vão querer se tratar se em casa ele pode chegar na hora que ele quer, ele pode comer na hora que ele quer, tem a comidinha da mamãe, a mamãe vai para a cozinha fazer miojinho para o bonitão, lava a roupa dele, passa a roupa dele, arruma o quarto dele, só se ele for jacu querer ir para uma comunidade terapêutica. Ok? Maria José, precisamos pegar o endereço da nossa casa íntima. Parece que perdemos o endereço de nós mesmos. Parece não, Maria José, nós perdemos. É uma crise de identidade. É uma despersonalização de nós mesmos. Nós não existimos. Nós vivemos em função de agradar o outro, desagradando a gente. E o pior de tudo, Maria José, você sabe o quê? Que nós não agradamos ninguém. O dependente químico, quando ele está na ativa, provisoriamente, ele está desprovido do sentimento de gratidão. Tudo que você faz por ele, na visão dele, você está fazendo mais do que sua obrigação, porque você é esposa, porque você é mãe, e que ele merece mais do que você está dando. E aí você fica dando, e o bonitão recebendo. Uma relação tóxica que você vai construindo com ele ao longo da vida. Olá, você pode me passar o endereço das reuniões? Ô Dalva, nós temos reuniões no Brasil inteiro, não sei de onde você está falando, mas se você clicar lá no site do Amor Exigente, você vai encontrar os endereços, localiza o site amorexigente.org.br, tem as reuniões online e tem as reuniões regionais. Você digita seu endereço que o site vai te mostrar o endereço mais próximo da sua casa, ok?
A Vera está falando, já falei isso para o meu filho. Não adianta falar, Vera, tem que fazer. Já estou vendo um lugar para ele morar. Não é você que tem que ver um lugar para ele morar, não, Vera. Você está tratando seu filho como se seu filho fosse um adolescente. Quem tem que olhar um lugar para ele morar é ele, não é você, não. E para isso você precisa estar preparada para fazer. Não existe uma receita de bolo. Não adianta você entrar lá no Google, receita para meu filho parar de usar droga. Aí eles vão mostrar os ingredientes, como que você vai bater no liquidificador tudo, levar ao forno, depois seu filho vai comer o bolo e ele vai parar de usar droga. Quem dera se fosse tão simples assim. Não é. Quem sai da codependência e quem sai da dependência química é quem trabalha. É quem se dedica, é quem não fica fazendo corpo mole no tratamento, é quem fica 1 hora na live, assistindo a live toda, tem paciência e perseverança para isso, é quem assiste de novo, se gostou, é quem fica 2 horas na reunião, escutando e falando da sua própria experiência e escutando a experiência dos outros. Agorete, muito forte, mas é a realidade que temos que seguir. Verdade que entender para vivermos. Porque ele mesmo não vai, e eu não quero mais deixar ele ficar acomodado em casa. Você tá vivendo de favor na casa dele, Vera? É você que... Sabe por que ele não vai? É porque vocês ainda não estão preparados para colocar um limite nele. É interessante a gente entender essa dinâmica, sabe, Vera? Não é... O amor exigente não fala para você colocar seu filho para fora de casa. O amor exigente fala que você tem que fazer um convite para o seu filho. Se você quer se tratar, meu filho, você pode contar com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com sua avó, com seu cachorro. Estamos do seu lado para a gente tratar junto. Agora, se você está escolhendo a droga, você tem direito de escolher a droga. Mas eu tenho direito também de não viver ao lado de uma pessoa usando drogas. Vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Você tem 1 semana, você tem 30 dias para escolher o lugar para você ficar. E a partir de agora, já que você não é dependente químico, você pode sustentar seu aluguel, seu supermercado, seu sacolão, pagar sua conta de água, de luz e se virar nos 30. Isto sim é acabar com o barranco. Isto sim é levantar o fundo do poço do dependente. Como abordar o adicto para fazer o tratamento voluntário? Acabei de falar isso, Silvane. Segundo o AA e segundo o Cláudio, a experiência de 33 anos que eu tenho convivendo com isso, todo dependente químico só vai buscar o tratamento quando ele chegar no fundo do poço. Até hoje eu nunca vi ninguém que foi buscar o tratamento de boa. Aliás, não é só dependente químico não, tá? Nós também. Sabe por que vocês estão aqui? Não é por causa do seu adicto, não. Vocês estão aqui porque vocês chegaram no fundo do poço seus. Por isso que vocês encontraram o amor de gente, por isso que vocês encontraram o Cláudio, a Ticiane, a Romina, por isso que vocês chegaram no tratamento. Porque vocês chegaram no fundo do poço de vocês. Vocês chegaram no túmulo de Lázaro. E aí, pela fé, pediu a Jesus para ressuscitar vocês e Jesus trouxe você até aqui no tratamento. Então, se você quer que realmente seu dependente químico peça ajuda, ele tem que ter perdas significativas. Sabe por quê? Que as perdas do dependente químico têm que ser muitas. Porque o prazer que ele tem com a droga
é muito. Ele não vai abrir mão da droga por qualquer coisa, gente. Ele não vai abrir mão da droga porque você está fazendo o jogo da pobre coitada e da vítima. Ele não vai abrir mão da droga com aquela tradicional fala da mãe codependente. Ô meu filho, você não está vendo para sua mãe não? Você está matando a sua mãe. Você não tem dó dela não? Ele não vai parar de usar droga por causa disso. Agora ele vai parar de usar droga quando ele olhar para a direita, não tem ninguém dando suporte para ele. Quando ele olhar para a esquerda, não tem ninguém dando suporte para ele. E quando ele olhar para trás, ele não tem ninguém escorando ele. Aí quando ele olha para frente, ele vai ver a dívida do traficante, o traficante ligando para ele, ameaçando ele. Ele vai ver a conta do cheque especial estourada, o banco ligando para ele de manhã, de tarde e de noite. Aí sim ele vai pedir ajuda. E aí você vai encaminhar ele para um tratamento voluntário. Quando ele está se sentindo ameaçado, por exemplo, de traficante, para você saber se isso é manipulação dele ou se é verdade, quando eles estão ameaçados pelo traficante, eles não saem de casa. Eles morrem de medo do traficante. Agora, se ele está falando que ele está devendo traficante, se ele não pagar ele vai morrer, e está indo para a rua, na grande maioria dos casos, ele está te manipulando para conseguir extorquir mais dinheiro de você. Aliás, eles falam isso comigo. Ah, Cláudio, é muito fácil arrancar dinheiro da minha mãe, é só falar que o traficante vai me matar se eu não pagar a dívida de R$500. O dinheiro aparece, o dinheiro da família aparece. Maria José, é muito difícil essa doença. Enterra a própria vida, enterra o que estão ao redor. Verdade, Maria José. E aí, nós temos que buscar Jesus para a gente ressuscitar. Nós em primeiro lugar. O outro, se o outro escutar a voz de Jesus, porque está na mão dele, não na nossa. Ok? Qual o endereço do Amor Exigente? Adriana, eu já te falei. Entra lá no site do Amor Exigente, amorexigente.org.br. Lá você vai ter o endereço dos grupos mais próximos de você. Tem grupos esparramados no Brasil inteiro. Ok? Maria José, ressuscitamos. Para ressuscitar é necessário buscar ajuda. Amor exigente salva nossas vidas e a do outro. É o Amor Exigente, tem o Amor Exigente, tem o Alanon, tem o Naranon, tem os psicólogos especializados nessa área e também tem a espiritualidade. Não importa qual seja a religião, a espiritualidade também pode te dar esta luz. O importante é a gente buscar tudo, todas essas ferramentas, porque elas se complementam. Quando ele saiu, tentei que ele fizesse o tratamento junto conosco, não quis. Deixamos ele fazer a decisão dele, mas não aguentou, ficou muito agressivo e quebrando tudo. Quando é nesse caso, Néia, aí sim é necessário fazer uma internação involuntária. Certo? Para preservar a vida dele. A Vanilla, muito obrigado pela live maravilhosa. Como posso ajudar meu filho que está saindo da clínica a retomar e ter uma vida útil? Ele está abstêmio, mas parece sem forças para viver. Muito triste. Ô Vanilla, já falei isso aqui. Como é que você pode ajudar? Primeiro, ajudando a mãe dele. Segundo, trazendo o pai, se for possível, para o tratamento também. O papel do pai em tratamento é fundamental. Trazer os irmãos também para o tratamento. O máximo de pessoas possíveis da família para o tratamento. Você pode estar compartilhando as nossas lives entre seus familiares.
para que a família toda comece de uma maneira direta ou indireta fazer o próprio tratamento, cada um fazendo o seu próprio tratamento, para que seu filho, quando voltar, encontre uma família mais funcional. Não família perfeita, porque a família perfeita não existe, mas uma família mais saudável, mais funcional. Ok? A sobriedade do seu filho, não está na sua mão, correto? E não está na mão de ninguém. A sobriedade do seu filho está na mão dele. A recaída também, certo? Você tem que estar focada no seu tratamento para você optar pela sua sobriedade. É assim que você pode, porque pode ser que o outro não aprenda. Você pode influenciar positivamente na sobriedade do seu filho. Mas a decisão final de ficar sóbrio ou ter recaídas está na mão do seu filho, não na sua. Ok? A Neia frequenta há algum tempo Amor Exigente Pastoral da Sobriedade. Está bem assessorada, Neia. Eu preciso de ajudar, doutor. Eu estou com medo da loucura. Eu preciso de ajuda, doutor. Eu estou com medo da loucura. Bom, você já está no bom caminho, Adriana. Você já está aqui comigo, já está me acompanhando. Visita também o nosso site, o Portal da Sobriedade. Tem quase 800 textos lá para vocês lerem, para vocês entenderem a doença, a dependência. Tem textos muito gostosos lá, das histórias para crescer, que a gente aprende muito com elas. Uma leitura gostosa, saudável. Então cuida da sua saúde mental, Adriana. Certo? E se você tiver condições, você procura um psicólogo. Eu faço atendimento aqui online. Se isso que eu estou falando para vocês está tendo sentido, e se você tiver condições de pagar um profissional particular, vai te ajudar muito no seu tratamento. Se for interesse da sua parte, tem aí na minha bio, tem o meu telefone, o WhatsApp. Você manda e conversa com minha assistente, que ela vai te dar todas as orientações necessárias, se você quer que eu te acompanhe diretamente. Sabe? Se o ser humano preocupasse com a saúde mental, nós não teríamos guerras no mundo. Porque o que nós estamos vendo no mundo é essas guerras dentro da nossa casa, essas guerras, né, de país contra país, de terrorista, milhares de mortes, milhões de dólares de prejuízo. Isso que já está chocando todos nós. Isso tudo é porque nós não tratamos da nossa saúde emocional, nossa saúde mental e o nosso lado espiritual. Bom, nosso tempo está acabando. Quem quiser fazer perguntas, faça, que o tempo está acabando aqui. A Daiane: temos que deixar de ser bengala na vida do nosso adicto. Sem choque de realidade, eles nunca vão acordar e buscar tratamento. E é verdade, Daiane, tanto eles como nós. Nós também, durante muito tempo, nós morremos. Porque nós deixamos de viver a nossa vida para viver a vida do outro. Nossa! É interessante que o dependente químico cumpre uma função muito importante numa família codependente. Sabe qual a função que ele ocupa? Ocupa o lugar do para-raio da família. Todos os problemas da família caem em cima do dependente químico. A esposa é infeliz porque o marido bebe, porque o marido usa drogas. Então, o dependente químico não deixa de ser uma bengala para nós também, para a gente não olhar para nós mesmos. Aí o marido para de usar droga, entra no NA, a esposa codependente que não se tratou, continua sofrendo com a codependência.
E aí ela começa a ver, peraí, eu não estou entendendo, meu marido parou de usar droga e eu continuo infeliz. E de maneira inconsciente, ela começa a ressuscitar defunto, lembrando do marido de todas as burradas que ele fez ao longo da vida, até ele não dar conta e voltar para a droga, para se alienar à droga. Verdade, já mudei muito, estou cada dia dificultando a vida dele e tirando as mordomias. Isso é o caminho, Vera. É esse o caminho. Mesmo porque o outro a gente sabe que não funciona. A Vera está falando que tem 3 anos que ela já está frequentando um amor exigente. Sim, eu dei até o fim do ano para eles irem embora. É isso mesmo. Ano que vem não quero ele aqui em casa. E disse que se quiser se tratar, estamos aqui para ajudá-lo. É isso mesmo, Vera. Você deu até um prazo grande para ele, viu? Estou aprendendo cada dia mais. Obrigado, doutor. Obrigado também, Vanuca Vieira. Verdade. Alcioneida. Já estou bem. Já passei a me impor tudo isso mais um pouco. E minha filha continua mostrando na rua e eu estou bem. Continua morando na rua e eu estou bem. É isso mesmo, vai cuidando de você, viu, Alcioneida? Nossa, nunca tinha escutado isso. Que bom que assisti você falando. Obrigado, Vera. Olha, e como eu tenho conteúdo para vocês me escutarem, hein? Lá no meu canal do YouTube, Criar TV, do canal da Sobriedade. Aliás, na terça-feira nós teremos uma outra live lá no canal do YouTube. Toda terça-feira nós temos uma live abordando esse tema. E eu vou fazer uma live sozinho lá sobre como ajudar um dependente de crack. É a nossa live Ler para Crescer, que eu vou estar lendo um texto do meu livro, orientando as famílias como ajudar um dependente de crack. Vocês não podem perder. Mas no meu canal eu tenho quase 600 vídeos para vocês assistirem. Então gruda no Cláudio aí, começa a perseguir o Cláudio para você se tornar cada vez melhor, sair da sua codependência e no dia que seu filho, seu marido pedir ajuda, você esteja preparada para ajudá-lo e ajudar de maneira correta. Não adianta querer ajudar só com boa vontade e com amor. Você tem que ter conhecimento técnico para ajudar. Inclusive para escolher uma comunidade terapêutica, escolher o psicólogo, escolher o psiquiatra, você precisa conhecer. Ok? Lúcia. Tá, boa tarde. Sou codependente do meu filho há mais de 15 anos de uso. 10 internações incompletas. Lúcia, cuida de você, Lúcia. Invista no seu tratamento. Você está investindo no tratamento só dele e não está investindo em você. Começa a investir em você. Começa a trazer sua família para o tratamento. Ok? Tirar os barrancos. Adorei esta fala sua. Fala ela com muita frequência, viu, Vera? Temos que tirar os barrancos. Ele está encostado um tanto de barranco. E é interessante, você vai ver esse movimento. Quando a gente detona o barranco do pai e da mãe, ele encosta no barranco de uma tia, de uma avó, de uma namorada, de uma esposa. Ele vai procurando um barranco para ele continuar usando drogas. E nós temos que ir quebrando os barrancos todos. Beth Pires, um grande abraço aí para Beth. Chegando no finalzinho, Beth, companheira do nosso grupo terapêutico. A Vanuca, eu graças a Deus nunca paguei. Paguei hoje, sei que o que tiver de acontecer, vai acontecer, com ou sem a minha ajuda. É isso aí. Maria Rainha, chegou no finalzinho, Maria. Lembrando que essa live vai ficar gravada. A de ontem não ficou gravada, que eu falei sobre como eu vejo a morte no dia dos finados. Lembrando que da agora para frente, de vez em quando eu vou gravar uma live relâmpago. Gravar não. Eu vou fazer uma live relâmpago que não vai ficar gravada. Então fica de olho aí no Instagram, na bolinha lá, para ver se eu estou ao vivo ou não.
sempre com temas pertinentes, importantes para vocês. Cheguei no meu filho e falei para ele: busca um tratamento para você entrar no processo de recuperação, porque em casa não fica sem tratamento, que ele busca ajuda para se fortalecer, do contrário, aqui não fica. Isto, Maria Rainha, você está se comportando como uma rainha, viu? Nosso maior problema é que o medo paralisa, então precisamos muito do grupo para nos fortalecer cada dia mais. Precisamos do grupo, precisamos dessas lives, precisamos dos vídeos, precisamos do psicólogo especialista na área, precisamos ler muito sobre essa doença e sobre o tratamento. Certo? Vou te procurar, doutor. Procura sim, estamos aqui. Continuando. 26/10, às 7 horas da manhã, ele bateu na porta do meu quarto e ficamos curiosos, Maria Rainha. Muito obrigado, que Deus o ilumine sempre, obrigado. Falando que ia se internar. Aí a Maria Rainha está provando para nós que isso funciona. Tá vendo? Então, criou a crise. Aliás, nem criou a crise. Tomada de atitude transfere a crise para o colo do dependente. E é só com a crise que ele vai querer se tratar. Ok? E acompanhei até a clínica, assinei contrato por 3 meses, se necessário, poderá ser prorrogado. É isso mesmo! Nós, como dependentes, só aprendemos na dor extrema, igual o dependente químico. Dr. Cláudio, foi um começo para ter coragem de agir e buscar ajuda para mim. Achava bem forte tudo que eu ouvia, mas aí aprofundei, busquei a pastoral e comecei a colocar na prática. Conseguimos conter. Estou desde o início. A Maria Rainha está desde o início da live. Nossa, parabéns, Maria Rainha. A crise do meu filho veio, mas conseguimos ter coragem e enfrentar. É isso aí. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês que me acompanharam até agora. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Você pode assistir, pode compartilhar esse conteúdo com seus familiares e amigos. Convidar vocês para a próxima live, na terça-feira, às 20 horas. Vai ser uma live também de 1 hora. Antes estava tendo 1h30, vai ser agora 1 hora, onde eu vou abordar o tema: como ajudar um dependente de crack. Vocês não podem perder. Gostaram da live de hoje? Gostaram do tema hoje? Vamos ressuscitar com a palavra de Jesus, com o tratamento, para a gente voltar a viver. A morte na droga, nós temos que ressuscitar antes que coisas ruins aconteçam, como diz a querida Dona Mara. Bom, a Vera gostou, muito bom, obrigado. A Vanuca também, gratidão. Semana que vem, nesse mesmo horário, estarei trazendo um tema e respondendo também suas dúvidas, suas perguntas nessa live Conversa sobre Drogas. Que Deus nos abençoe nessa longa caminhada. A caminhada em busca da nossa sobriedade. Thelma de Fátima entrou no finalzinho, Thelma. Ótima live, amei, gratidão, Dr. Cláudio. Todas as suas lives são uma bênção. Que bom, Maria Rainha. Fico muito feliz de saber que a mudança sua, né, sensibilizou seu filho a buscar o tratamento. E agora você vai continuar em tratamento, porque seu filho vai precisar de você durante todo o período de internação e vai precisar de você também depois que você sai
saia da internação. Tem que aumentar o tempo das lives, não diminuir. Isso. Ô Daiane, na verdade eu estou diminuindo por orientação técnica dos especialistas de redes sociais. Porque, segundo eles, as lives com tempo menor são mais visualizadas. As lives grandes, normalmente as pessoas não ouvem. Então, para a gente aumentar a nossa audiência, para atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas, nós estamos reduzindo essa live. Certo? E também porque eu também estou ficando muito cansado, sabe? Às vezes eu trabalho o dia inteiro aqui no consultório, faço o jornal todo mês para vocês, coloco tudo lá no portal da Sobriedade, já faço 2 lives na semana, tenho 3 grupos terapêuticos, segunda, quarta e quinta. Então, quer dizer, eu também preciso cuidar de mim, não é só cuidar de vocês. Tá bom? Mas eu fico feliz de saber que você está querendo ficar mais tempo. Mas tem muito conteúdo para vocês assistirem. Se vocês quiserem ficar maratonando o Cláudio o dia inteiro, vocês vão ter conteúdo para vocês me ouvirem. Tá bom? Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.